Hoje você saberá um pouquinho sobre a escravidão no Brasil, toda a verdade por trás da Lei do Ventre Livre, assinada pela Princesa Isabel em setembro de 1871. O que não te ensinaram na escola, você aprende aqui. A utilização de mão de obra escrava foi uma das principais marcas do período da colonização brasileira, sendo essa decisão tomada devido à necessidade de explorar e ocupar o território colonial. Como havia dificuldades de subsistência e outros riscos, poucas pessoas se animavam em deixar a Europa para se aventurar em terras coloniais. Por outro lado, o nosso território se apresentava aos olhos da coroa portuguesa como um grande projeto, uma vez que desde a segunda metade do século XIV, o comércio português com o Oriente não ia muito bem, sendo, portanto, de extrema importância encontrar uma nova fonte de renda que garantisse o poder econômico de Portugal. A primeira mão de obra explorada foram dos índios, pois, de acordo com a visão colonialista portuguesa, havia em abundância, tendo apenas que ser subjugada para que fosse explorada. Além de que as guerras, muito comuns entre esses povos, poderiam ser usadas como meio para a aquisição de cativos. No entanto, essa estratégia não deu certo, e no curto espaço de tempo se revelou algo problemático, pois não fazia parte da cultura de nossos povos a escravidão, sendo preferível a morte que viver subjugado, ainda mais por um europeu, que eram tidos como inferiores por conta da dificuldade que tinham de se estabelecer em nosso território. Assim, a atenção portuguesa se voltou para a utilização da mão de obra escrava africana, algo que não apenas resolveria o problema da mão de obra na colonização do Brasil, como também abriria uma possibilidade de comércio muito vantajosa, o tráfico de negros. Isso poderia abastecer muitas regiões do território e ainda gerar lucros para a coroa portuguesa. No território africano era comum a prática da escravidão entre as muitas tribos que, vez ou outra, entravam em conflito, sendo aqueles que eram derrotados e capturados vendidos como cativos por seus dominadores. Um tipo de comércio que foi documentado na história de grandes reinos como de Gana, Mali e Songhai. E ainda podemos encontrar as raízes desse trabalho escravo na história do Egito Antigo, em que a guerra ou dívidas poderiam ser um dos motivos para que uma pessoa se tornasse escrava de outra, tendo esse povo se utilizado bastante dessa força de trabalho na construção de obras e nos afazeres do dia a dia. Possivelmente o escravo mais lembrado dessa época seria José, vendido por seus irmãos, muito mencionado na tradição cristã. Entre os anos de 1539 e 1542, começaram a chegar em nosso território os primeiros cativos africanos destinados ao trabalho escravo. Comprados a centenas pelos portugueses, tinham sido aprisionados por seus inimigos, que por um desejo de extermínio os vendiam a preços baixos aos traficantes europeus. No Brasil, essa mão de obra era utilizada principalmente na produção de açúcar, um trabalho que exigia muita mão de obra e que era extenuante e perigoso, sendo por isso feito em sua maioria por cativos, uma vez que poucas pessoas se interessavam em vir para o Brasil para trabalhar em algo tão difícil. Porém, depois de quase 300 anos, essa história estava para mudar, e tudo por conta dos andamentos de um processo revolucionário que ocorria em outro lugar da Europa, pois os ecos da Revolução Francesa começavam a atingir os portugueses, uma vez que Napoleão decidira tomar Portugal por conta de sua relação com a Inglaterra. Sendo fraco demais para lutar contra as forças de Napoleão e covarde demais para enfrentar os franceses, coube a Dom João VI organizar a sua fuga às pressas de Portugal. Tão logo ficou sabendo que as forças francesas se dirigiam para tomar posse de seu território. Portuguesas, a fuga só pôde ocorrer mediante apoio dos ingleses, que se comprometeram a proteger os navios portugueses durante toda a travessia do Atlântico. Claro que isso já pensando nos interesses econômicos que iriam desfrutar no futuro com Portugal, sobretudo com a possibilidade de explorar o Brasil. Tão logo chegaram ao Brasil, ainda na Bahia, em 28 de janeiro de 1808, foi decretada a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, dentre elas a Inglaterra. Mas outra exigência dos ingleses para auxiliar Dom João foi o seu compromisso em acabar com o uso da mão de obra escrava, algo que o monarca se comprometeu que ocorreria até 1831. Decorrido o prazo, os ingleses começaram a entender o que significava o acordo feito com o monarca português, que naquela altura já dava grandes sinais de ter se tornado bem brasileiro, pois o tempo passou e as mudanças não vieram.
A expectativa dos ingleses de ver o fim do trabalho escravo no Brasil havia virado pó. Sem paciência para esperar uma movimentação portuguesa para acabar com o tráfico de escravos, os ingleses sancionaram em 1845 a Lei Bill Aberdeen, segundo a qual os navios ingleses eram autorizados a afundar qualquer navio que traficasse escravos no Atlântico, independente de que país fosse. Apesar de parecer, essa postura não era humanitária, pois tinha um enorme fundo de interesse econômico. A Inglaterra já era uma potência industrial e, como tal, defendia o trabalho assalariado. Isso girava a economia e garantia mercado consumidor. Logo, com o fim da escravidão, o Brasil seria um grande consumidor de produtos ingleses. Portanto, em 1850, Dom Pedro II, com seus 24 aninhos, dava seus primeiros passos como imperador após o golpe da maioridade, que ocorreu 10 anos antes, em 23 de julho de 1840. Coube a ele aplicar a Lei Eusébio de Queiroz, que tornava ilegal o tráfico internacional de escravos, mas não acabava com a escravidão dentro do Brasil. Por isso mesmo, ganhou o singelo apelido de que era uma lei apenas para inglês ver. Servia para sinalizar para a Inglaterra que o Brasil estava fazendo a sua lição de casa, para pôr fim a essa prática hedionda, mas na realidade não mexia nas bases da sociedade, que ainda era dependente dessa mão de obra. Logo, começou um tráfico interno. As fazendas de açúcar vendiam seus escravos para a região sudeste, onde se desenvolvia o café. Isso porque nessa época o açúcar estava fraco na economia brasileira. Não demorou muito tempo e mesmo esse tráfico interno não foi suficiente para abastecer a sede de escravos das fazendas de café. Começou assim uma pressão dos coronéis sobre Dom Pedro II, que foi praticamente sacudido. Era preciso dar escravo para essa gente, mão de obra para que continuassem apoiando a monarquia. A solução veio em 1871, por meio da Lei do Ventre Livre, que apesar de parecer um passo na direção do fim da escravidão, acabou se revelando um bom negócio para os coronéis brasileiros. A princesa Isabel decretou essa lei em 28 de setembro, que de modo geral dizia que os filhos de escravos nascidos após aquela data seriam tecnicamente livres após os 8 anos. Essa lei foi bem recebida por grande parte da sociedade brasileira, pelos escravos e até mesmo por personalidades, como Machado de Assis, que se rasgou para elogiar a mesma. Parecia uma luz no fim do túnel, mas essa lei tinha alguns detalhes e esses fizeram dessa lei uma ótima opção para os fazendeiros. Isso porque, na verdade, essa lei não era de fato voltada para o fim da escravidão. Era de fato um jeitinho brasileiro que se beneficiava do fato da maioria da população ser analfabeta e de não conseguir compreender a lei em sua totalidade, pois de fato essa lei acabou sendo uma ação da família real para ajudar os fazendeiros. Após completar 8 anos, o coronel tinha que tomar uma decisão sobre aquela criança que nasceu em sua senzala. Ele poderia entregá-la ao governo e ser indenizado, ou ficar com ela até os 21 anos de idade, explorando seu trabalho, e no final libertá-la. Não é preciso ser um gênio para saber que a opção feita pelos coronéis foi pela exploração da mão de obra, o que frustrou os sonhos de muitos escravos de verem seus filhos libertos. E se lembrarmos que eles não tinham documentos como certidão de nascimento, era mais difícil saber quando se completariam os 21 anos para serem libertos. Mais complicado ainda ficava a situação se pensarmos na questão da fiscalização. E se levarmos em conta que a estimativa de vida de um escravo naquela época era de apenas 19 anos, fica mais evidente como era lucrativo para os fazendeiros terem suas senzalas cheias de crianças. No final, cabia àquele escravo 2 opções: ser dispensado em uma idade já avançada, quando teria que lutar sozinho com seus problemas de saúde, ou a morte, por conta do trabalho pesado imposto nas fazendas, que era sempre acompanhado de castigos corporais, alguns tão extremos que levavam os escravos a óbito. E apesar de ser evidente como essa lei inverteu a ideia central que continha, demorou para mostrar seus resultados práticos, sendo por muito tempo um incentivo para que as senzalas ficassem cheias de crianças.
e mesmo que fossem cuidados pelos coronéis, eram de fato um investimento a longo prazo em força de trabalho. Com o passar do tempo, havia choro na senzala e risos na casa grande, pois a má impressão que muitos fazendeiros tiveram da lei do ventre livre, que poderia pôr fim à sua mão de obra, se reverteu em risos e alegria, pois na prática garantiria um sistema orgânico de renovação de mão de obra. Dom Pedro II e Princesa Isabel podem assim ser considerados grandes benfeitores dos coronéis, que naquela altura tinham grandes dificuldades de conseguir mão de obra escrava. E nesse contexto, o trabalho escravo infantil, pois a longo prazo, muitos escravos iludidos com a ideia de liberdade de seus filhos abasteceriam as senzalas e garantiriam o lucro dos fazendeiros. Se você gostou desse vídeo, dê uma passada no nosso canal. Lá você encontrará conteúdo de história de qualidade, com bastante informação, com uma didática bem bacana. Nosso conteúdo é pensado para você que quer se informar ou se preparar para uma escola, vestibular e concursos. Se inscreva para ficar por dentro de tudo que rola de novidade para dar aquela força. Ajude esse canal a chegar até outras pessoas. Ative o sininho e não perca nenhuma novidade. Fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Obrigado, galera, e até mais.